Olá, eu sou Michele Morgani de Melo Matos e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Educação Inclusiva, Atividades Lúdicas com Crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil. Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa sobre o brincar das crianças com transtorno do espectro autista na educação infantil, vinculada ao mestrado em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense. As crianças com transtorno do espectro autista podem apresentar prejuízos na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Esses sintomas, eles estão presentes desde o início da infância e eles podem limitar ou prejudicar o dia a dia da pessoa com transtorno do espectro autista. As crianças com transtorno do espectro autista podem apresentar prejuízos também em seus modos de brincar. Eles podem apresentar ausência de jogo social ou de imaginação compartilhados, por exemplo, dificuldades em brincar de fingir de forma flexível e adequada à idade, e ainda apresentam um apego às regras muito fixas. E o brincar, ninguém nasce sabendo brincar. Brincar é uma atividade cultural que é aprendida e apreendida por meio das interações sociais, garantindo assim a preservação da cultura lúdica, como afirma Kishimoto. E se na educação infantil as interações e a brincadeira são os eixos norteadores das propostas pedagógicas, como as crianças com transtorno do espectro autista se apropriam do brincar? Essa então foi a questão que nós nos propusemos a investigar. Esta pesquisa então tem como objetivo contribuir com o processo de inclusão da criança com transtorno do espectro autista na educação infantil, destacando os desafios e as potencialidades em seus modos de brincar, por meio da realização de oficinas pedagógicas. Tem como referencial teórico a teoria da defectologia de Vygotsky. Trata-se de uma pesquisa realizada com 4 crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, matriculadas em instituições de educação infantil da Rede Pública Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi realizada ao longo do ano de 2018 e também contou com a participação dos pais da criança, assim como de professores e mediadores profissionais da escola que lidavam diretamente com as crianças. Nós denominamos as crianças de C1, C2, C3 e C4. C1, C2 e C4, na época, tinham 5 anos de idade e C3 tinha 3 anos de idade. Utilizamos como instrumentos para a realização da pesquisa a observação participante e a realização de entrevistas. Com base na observação participante, nos resultados da observação e das entrevistas, nós elaboramos um plano de ação e para planejarmos oficinas pedagógicas com as crianças. E obtivemos como resultados, como características no brincar, um brincar não funcional ou com função limitada, brincar de forma repetitiva e estereotipada, um brincar isolado, solitário, falta de concentração, assim como também encontramos hiperfoco em seu modo de brincar. Então, esses resultados serviram de base para a construção desse plano de ação, como eu já mencionei, e para o planejamento das oficinas lúdicas. Realizamos, então, atividades utilizando farinha de trigo, água, hidratante, comidinha de brincadeira, atividades com música, histórias musicadas, confeccionamos ioiô, bilboquê,
Criamos histórias coletivas, enfim, trouxemos atividades que trabalham o sensorial da criança, porque eles também demonstraram uma busca sensorial a todo momento. Convidamos também poucos coleguinhas para interagirem, né, e contribuírem com a brincadeira. Houve participação na maioria das atividades, o que é também esperado, e é a partir disso que vamos observando os interesses e necessidades da criança, até para planejarmos as próximas atividades. Como resultados positivos, entendemos que a criação de vínculos, né, houve criação de vínculos entre a criança e as professoras. Houve uma participação que foi crescente durante a pesquisa, então a pesquisa contribuiu para isso. Houve o envolvimento dos professores com a realização das atividades, assim como disponibilidade. Mas também alguns pontos que nós consideramos importantes para avaliação é a falta de tempo das professoras devido à carga horária e as atribuições determinadas pela Secretaria Municipal de Educação, onde não houve tempo para formação e os professores demonstravam interesse em ter esse diálogo com a gente, mas não houve tempo para isso. E concluímos que é possível brincar com as crianças com transtorno do espectro autista, ainda que não seja de uma forma convencional, nem sempre vai ser. Mas é necessário uma docência inclusiva que incentive a participação das crianças com TEA em suas propostas lúdicas. Uma escuta sensível também é importante, as suas singularidades, trazendo essa criança para o centro da brincadeira. Obrigada!